É para estarmos, mas vamos sempre dar um conferes, que é sempre bom, né? Vamos entrar aqui. Estamos ao vivo. Muito boa noite, meu povo. Boa noite para todo mundo. Sejam muito bem-vindos à nossa live de número 11. Nossa live de número 11, onde nós vamos falar sobre como aumentar o seu negócio atual. Antes de nós começarmos, eu quero colocar a bola ao centro e explicar para vocês algumas coisas que aconteceram nos últimos dias. Para todo mundo, para quem já nos acompanha, já acompanha aqui o nosso canal, sabe que nossas lives são todas as terças-feiras, pontualmente 8 horas da noite. Semana passada eu tive um problema, semana passada não, essa semana eu tive um problema técnico na terça-feira, vulgo ontem, que eu estava com tudo pronto aqui, aula pronta, tudo organizado, e na hora que eu fui começar a nossa aula, acabou caindo a luz, fiquei sem energia, que fez com que eu não conseguisse falar com vocês, não conseguisse fazer a nossa live semanal. Então, acabei falhando com vocês no dia de ontem e por isso eu peço desculpas. Nas outras semanas, eu acabei não conseguindo fazer a nossa live também nas últimas 2 semanas por um outro motivo, e aí foi um motivo de saúde. O que aconteceu? A minha mãe estava hospitalizada, ficou na UTI durante alguns dias e na última quarta-feira, semana passada exatamente, ela acabou vindo a falecer. Acabou perdendo a disputa por uma pneumonia, ela já vinha com algumas outras doenças mentais também, tipo Alzheimer e tal, e acabou descansando aos 75 anos. Então, por isso que nas últimas semanas eu acabei não conseguindo também cumprir a nossa agenda semanal de todas as terças-feiras, estar aqui com vocês 8 horas da noite falando sobre alguma coisa de repintura automotiva. Mas essa semana, mesmo com a falta de luz de ontem, hoje nós estamos aqui firmes e fortes para conseguir falar sobre repintura automotiva e hoje não vai passar. Então, depois desses esclarecimentos, eu quero, para quem não me conhece, o meu nome é Samir, eu sou técnico em repintura e aqui nesse canal, como eu já falei para vocês, a gente fala diversas formas de que vocês consigam, para que vocês consigam, na verdade, fazer o que eu faço todos os dias, que é o sistema de pintura delivery. O que significa isso? Eu levo todo o equipamento para casa do cliente ou para o local de trabalho do cliente e faço o serviço de repintura totalmente na casa deles, um serviço a domicílio ou no escritório deles, onde o serviço começa às 8 da manhã e é entregue todos os dias até 4, 5 horas da tarde, ou seja, o cliente não muda a sua rotina e eu atendo eles dessa forma sem que os clientes precisem mudar as suas rotinas. E eu trabalho atualmente com carros de 0 até 5 anos de uso, ou seja, carros seminovos que dão uma margem de lucro muito boa. Alguns recados importantes. Toda terça-feira, 8 horas da noite, estamos aqui, com exceção das últimas 2 semanas que eu já expliquei para vocês o que aconteceu. E eu gosto sempre de começar deixando esse recadinho básico. Se porventura você não concordar com alguma coisa que eu vou falar aqui, algum procedimento, algum material, alguma técnica que eu estou passando, não estou falando da aula de hoje, mas de todas as lives que a gente vem fazendo, se caso você não concorda com alguma coisa e quiser se posicionar, não tem problema nenhum, deixe seu comentário, pode me chamar também no Instagram, no direct, sem problema nenhum, que a gente vai conversar bastante sobre esse assunto. Eu vou ouvir o seu ponto de vista, você vai ouvir o meu, e aí a gente vai conversar para alinhar esses pontos. Mas não significa que o jeito que eu falo é o certo e o que o seu fala é errado, e também não significa que o seu é certo e o que o meu é errado. Simplesmente são formas de trabalho diferentes e que, dessa forma, eu consigo ter um salário atual de mais de 10 mil todos os meses trabalhando com repintura delivery. E é isso que eu quero passar para vocês. Certo, meu povo? Então, vamos começar a nossa aula de hoje, que nós vamos falar de como a gente vai crescer o seu negócio atual. Mas
aulas, eu gosto sempre de começar colocando uma bola ao centro. O que significa isso? Eu gosto de começar do começo, tipo assim, para quem é essa aula de hoje? Porque daqui a pouquinho eu estou falando de alguma coisa que para você pode não fazer sentido. Então, para que você não descubra isso lá no final, lá daqui a 20 minutos, 15 minutos, meia hora, e você fique com a sensação, porra, me fez perder tempo, eu já estou falando para você desde já. Para quem é essa aula? Essa aula é para quem já trabalha com... é para quem já trabalha com carros. Pode ser uma lavagem de carros, pode ser uma mecânica automotiva, pode ser um estacionamento, pode ser uma estética automotiva, ou daqui a pouquinho, se você trabalha numa empresa que administra frotas, algo do gênero, essa aula de hoje é para você, porque você trabalha com carros e vê uma série de carros todos os dias. Então, agora que eu já posicionei vocês para quem é a aula de hoje, a gente vai conseguir falar um pouco mais direto, a gente vai conseguir trocar um pouco mais de ideias. Sempre lembrando, se você quiser falar alguma coisa, quiser fazer alguma pergunta, ter alguma dúvida ou até mesmo deixar a sua opinião, o chat está totalmente liberado. Você fique bem à vontade e deixe sua opinião e também, nunca é demais, siga o nosso canal, né? Porque se você está aqui é porque você gosta desse assunto de repintura automotiva e aqui toda semana a gente vai falar alguma coisa diferente. Inclusive, se você tiver alguma dica de algum assunto que você queira falar ou queira que eu fale um pouco mais, tenha alguma dúvida sobre esse assunto, deixa também aqui nos comentários que daqui a pouquinho eu faço uma live somente sobre esse assunto. E se você for do meio, daqui a pouquinho eu até posso lhe chamar para a gente trocar uma ideia ao vivo aqui nas nossas lives de todas as terças-feiras. Certo? Então assim, qual é a primeira coisa que as empresas pensam e tentam fazer quando elas pensam em crescimento do negócio? São duas coisas que são universais. A primeira delas é aumentar o faturamento. Isso é uma coisa que todo mundo tenta fazer. Como é que a gente vai aumentar o faturamento de uma empresa, independente de que ramo seja? A gente vai buscar captar novos clientes. Mas nem sempre isso é possível, porque daqui a pouquinho a sua empresa ela tem uma limitação física, o seu espaço físico é limitado, daqui a pouquinho a sua equipe que você tem atualmente, ela também já está num gargalo de produção, ela não consegue produzir mais por questão de horas, por questão de tempo, por questão de agenda, você não consegue produzir mais, ou também por questão de o material que você usa não te dá a produtividade que você necessita para conseguir aumentar esse faturamento. Então, muitas vezes, essa primeira situação, ela não é tão viável. E aí, algumas empresas partem para a nossa segunda alternativa universal para aumentar e para crescer o seu negócio, que é diminuir gastos. E aí, para diminuir gastos, muitas empresas fazem o quê? Economizam em material, economizam em pessoas, vem a velha e boa faca no pescoço de alguém, ou diminui a estrutura. Resolvem aquele pavilhão que estava grande demais, eles resolvem diminuir um pouquinho, tira de uma região que era mais cara para ir para uma outra região que é um pouco mais barato, para daqui a pouquinho se capitalizar e voltar a dar um passo à frente. Dar um passo para trás para dar 2, 3, 4 para frente. Algumas empresas fazem isso também. Mas essas duas formas nem sempre são o suficiente. Por quê? Porque muitas vezes também a gente sabe que tu já aumentou teu faturamento, tu já aumentou a quantidade de clientes que tu tem, tu já diminuiu custos e ainda assim o negócio parece que não flui. Quem aqui já não passou por isso? Todo mundo que é empreendedor, todo mundo que é empresário já passou, está passando ou vai passar por isso. Então, qual é a solução? Qual é uma alternativa para que a gente consiga fazer isso de uma forma que a gente não perca o sono, que a gente consiga viver de uma forma mais tranquila, sem ficar enlouquecendo sempre atrás de dinheiro? E aqui eu sugiro para vocês uma alternativa, que é o quê? A gente agregar um serviço novo dentro do seu negócio.
que eu quero dizer com isso? Quando a gente muitas vezes está dentro de um problema, a gente quer crescer, a gente começa a mergulhar num problema que tipo, cara, foi o que eu falei para vocês, aumentar o faturamento. Aí tu começa a botar carro para dentro, botar carro para dentro, botar carro para dentro da tua oficina e muitas vezes isso não é o suficiente, porque aumentando a quantidade de carros que a gente vai fazer, vai aumentar a quantidade de funcionários que a gente vai ter que pôr, vai aumentar o material que a gente vai usar, vai aumentar a quantidade de luz, água, que a gente vai utilizar para fazer esse serviço, e daqui a pouquinho, no final, tu trabalhou muito mais e a tua margem de lucro continua pequena. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode agregar um serviço diferente do que a gente vende atualmente. O que eu quero dizer com um serviço diferente? Um serviço que vá... ele não é que ele seja complementar, ele é um serviço diferente, mas dentro do seu nicho. O que eu quero dizer com isso? Não adianta, daqui a pouquinho, você vender um serviço que deveria ser dado para o cliente como um serviço complementar. Vou dar um exemplo. Se você tem uma estética automotiva, você tem a sua estética, que quando você vende para o cliente um serviço numa estética automotiva, o cliente espera receber o seu carro limpo, brilhando, novinho de novo, toda aquela coisa bonita. E aí você vai querer fazer um novo serviço dentro da sua estética e você vai botar o quê? Uma lavagem de carros. O cliente já está esperando por isso. Então isso para ele não vai ser surpreendente, isso para ele não vai agregar financeiramente no teu negócio, porque para ele isso já é óbvio que tem que ser feito. O carro tem que sair de lá lavado, limpo e brilhando. É para isso que ele está pagando. Então assim, tem que ser algo diferente do negócio de vocês. Lembra que lá no começo eu falei para quem era essa aula? Que era para quem trabalhava com mecânica, trabalhava com frota de carros, para quem trabalhava com estacionamento ou para quem trabalhava com alguma coisa de estética automotiva. Por que eu falei isso? Porque são todas as pessoas que trabalham com carros. E trabalhando com carros, elas veem a mesma coisa que eu vou falar para vocês agora, que é o que? Todos os dias vocês conseguem ver vários clientes passando na frente de vocês com alguma avaria no carro deles na questão de pintura. Ou um arranhadinho, um pique, alguma coisinha assim, que poderia ser feito dentro da sua empresa e que não é feito porque daqui a pouquinho você pensa que não tem a qualificação necessária, que não tem uma estrutura necessária para isso, porque sempre foi vendido para todo mundo que para pintar carros precisaria ter toda aquela estrutura mega, precisa ter uma cabine de pintura, que se não tiver uma cabine de pintura não consegue pintar carros, e blá 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 blá. Só que as próprias oficinas que têm uma cabine de pintura, muitas vezes não tem uma cabine de pintura. Por que eu digo isso? Porque muitas, e eu já falei várias vezes em outras lives aqui, inclusive, que muitas oficinas que vendem o conceito que eles têm cabine de pintura, na verdade eles têm uma sala fechada com exaustor. E isso não é uma cabine. Vai ter muita gente aqui que vai discordar de mim, mas eu já falei em outras lives, inclusive, que tecnicamente uma cabine de pintura é um local livre de contaminação, com aquecimento e ar direcionado. O que significa isso? O ar é pressurizado de cima para baixo, de forma que não pulveriza o restante das peças e não se dissipa muito ao ar, sendo filtrado, sendo tratado, todas essas especificações. Qualquer outro local que você tenha, que seja simplesmente uma sala com exaustor que joga a fumaça de tinta de um ponto A para um ponto B, não é uma cabine de pintura, é simplesmente uma sala com exaustor, certo? Então, depois que a gente fala isso, eu digo para vocês que vocês poderiam agregar dentro da empresa de vocês um serviço de pintura delivery. O que eu quero dizer com isso? Vocês conseguem captar clientes que já estão dentro do negócio de vocês, fazendo um serviço por dia, começando esse serviço no início da manhã e entregando para o cliente no mesmo dia. Trabalhando de uma forma organizada e com agendamentos. Como assim? Em vez de fazer como todas as oficinas fazem, que eles só vão
botando o carro para dentro e gerando prazos e discutindo prazos e atrasando prazos. Aqui não. Aqui você, como cliente, já vai estar dentro da sua oficina, você vai agendar com ele uma data, o cliente vai trazer o carro de manhã, você vai começar o serviço 8 da manhã e com as técnicas certas, com os materiais corretos, você consegue fazer esse tipo de serviço até o final do dia, entregando para o cliente de uma forma totalmente confiável e que vai ficar um serviço de qualidade e que vai fazer esse cliente virar um vendedor do seu negócio. Por quê? Porque ninguém faz isso. Muitos locais que trabalham com carros, simplesmente quando tem alguma coisa de pintura, jogam para alguma oficina que já conhecem ou que já tem algum relacionamento e acabam perdendo esse dinheiro, deixando esse dinheiro na mesa ou até mesmo, literalmente, dando esse dinheiro para outros, quando poderiam ficar com esse dinheiro para eles mesmos, no caso, para vocês mesmos. Então, assim, esses clientes atuais, vocês não vão precisar nem fazer força para captar clientes, porque são clientes que já estão dentro do seu negócio. E por que eu falo isso? Porque 80% dos carros tem algum reparo a ser feito. Eu vou repetir. 80% dos carros tem algum reparo a ser feito. E esses reparos podem ser serviços de pequena monta. Quando eu falo serviço de pequena monta, são raspados, são piques de pedra, são pequenos amassadinhos ou até mesmo aquela correção de pintura. Uma pintura que está queimada, uma pintura que está com algum defeito de um outro processo que já foi feito, ou até mesmo uma pintura que está descascando, algum problema que está na pintura que está deixando o carro feio, que está deixando o cliente insatisfeito. Todos esses serviços a gente consegue fazer começando de manhã, entregando de tarde. Obviamente, a gente não vai pegar um serviço para começar de manhã e entregar de tarde, uma porrada de frente. Um negócio que tem que desamassar o carro, tem que realinhar o carro. Isso realmente precisa de uma estrutura de oficina. Agora, serviços com essa característica que eu estou falando para vocês, raspados, piques de pedra, amassadinhos e correção de pintura, a gente consegue fazer de uma forma rápida, segura, para o cliente, começando de manhã, entregando de tarde. Não acredita? Acompanha o meu Instagram, que lá eu mostro todos os dias um serviço que eu faço já há 9 anos com esse conceito. Começando o serviço de manhã, entregando o serviço de tarde. Muitas vezes, como é o caso de hoje, eu comecei um serviço 8 da manhã, entreguei para o cliente meio-dia e comecei outro à 1 da tarde, entreguei para o cliente às 5:30 da tarde. Ou seja, eu fiz 2 serviços no mesmo dia. E aí vocês pensam, se alguém já sabe mais ou menos o que fatura, o que gasta para fazer, o que se cobra para fazer um serviço desse de repintura, imagina em um dia quanto que eu acabo ganhando. Isso pode ficar para vocês. Quando eu falo que é um sistema que acaba aumentando o faturamento de vocês e fazendo com que vocês acabem crescendo o negócio de vocês com um serviço diferente do que vocês atendem hoje, vocês conseguem aumentar o faturamento de vocês. Então, assim, isso vai depender também da região que você está inserido e também do tipo de perfil de carro, perfil de cliente que você atende hoje. Eu, na minha realidade, eu atendo serviços de 5, 6 anos de idade até carro zero. Então, é basicamente carro de 2020, 2019, 2018 para cá. Carros mais antigos eu até atendo, mas a minha clientela, 80% dos carros que eu atendo, é de 2018 para cá. E esse tipo de cliente é um perfil de cliente que ele ainda sente quando o carro tem alguma arranhadinha, algum piquezinho, alguma coisa assim. E esse cliente ele não se importa em pagar um pouco mais por um serviço diferenciado. O serviço delivery é um sistema de pintura totalmente diferenciado, onde o cliente vai ter o carro no mesmo dia e basicamente ele não vai mudar a rotina dele. Então, isso tudo a gente consegue colocar no preço e faturar bem mais do que uma outra oficina convencional. Então, assim, com todas essas características que eu já falei para vocês agora, um serviço de pintura delivery deixa entre 800 a 1.500 reais por dia. Isso vai dar para vocês um faturamento
na casa de uns 15 mil reais. Às vezes vai dar mais, às vezes vai dar menos. Por quê? Porque o perfil de serviço que faz um sistema de pintura delivery é um sistema de duas peças. O que eu quero dizer com duas peças? É um serviço que geralmente é um cliente que geralmente vai fazer um paralama e um para-choque. É um cliente que basicamente, que muitas vezes vai fazer 2 para-choques. É um cliente que vai fazer às vezes uma porta e um paralama. Porque são umas coisinhas que são de dia a dia e que ele dificilmente iria parar o carro dele para ficar numa oficina, porque esse mesmo tipo de serviço, o carro, eles iriam ficar sem carro por 3, 4, 5 dias. E só quem já ficou sem carro sabe o quanto que no nosso dia a dia é complicado parar e ficar sem carro. Então, muitas vezes, o pessoal acaba não fazendo porque eles não querem parar em oficina. Então, se a gente consegue fazer esse mesmo tipo de serviço em um dia e, no meu caso, indo até a casa deles, esses caras eles querem fazer. Muitas vezes as pessoas acham que os clientes não fazem por falta de grana, mas a maioria dos casos é porque eles não podem ficar sem carros. E se você atender esses clientes começando de manhã, entregando no final do dia, esse cliente vai fazer esse serviço e você vai conseguir botar essa grana no seu bolso de uma forma íntegra e trabalhando sem enganar ninguém. Esse faturamento de 15 mil, mais ou menos, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, vai te deixar uma margem de lucro na casa de 8 a 10 mil reais líquido no final de um mês de operação. O que eu quero dizer com isso? Para vários lugares, aí depende da sua região, depende da sua estrutura, depende do seu tamanho, isso não é muita coisa. Mas para quem está começando a sua estética, para quem está começando, ou tem a sua mecânica, ou daqui a pouquinho tem um estacionamento e tem lá um box ocioso, imagina tu agregar todos os meses 10 mil reais limpo no seu bolso. Tá bom para você? Para algumas pessoas é pouco, para algumas pessoas é muito. Aí, como eu já falei, depende muito do seu dia a dia e do seu negócio. Mas assim, atualmente eu vivo há mais de 9 anos simplesmente fazendo um sistema de pintura delivery, que eu levo tudo e faço o serviço na casa dos clientes e isso me deixa um salário de mais de 10 mil todos os meses trabalhando dessa forma. E isso, como eu já falei para vocês, é uma coisa que ninguém faz porque as pessoas não acreditam no conceito. Enquanto elas não acreditam no conceito, eu estou ganhando cada vez mais dinheiro. E é isso que eu quero que vocês façam no negócio de vocês. Vocês agreguem esse tipo de serviço no local de vocês e que vocês vão conseguir ganhar muita grana com isso. Mas aí vai ter alguém que vai pensar, tá, mas e quanto é que eu preciso investir para fazer esse tipo de serviço dentro do meu espaço? Muita gente pensa que vai precisar de um investimento muito, muito, muito caro, que isso não tem. Lembra que eu falei para vocês que a cabine de pintura ela é importante, mas ela não é totalmente imprescindível? Ela é nada mais, nada menos do que uma ferramenta. Muitas vezes, se a gente tiver uma ferramenta, ela vai ajudar no nosso serviço. Mas não significa que se não tiver determinada ferramenta, você não consiga fazer. Então, assim, esse tipo de serviço pequeno, raspados, arranhados, piques, é um serviço que se a gente tiver um box limpinho, organizado, a gente consegue fazer de uma forma rápida e de uma forma que a gente não precise uma cabine de pintura. Vai precisar ter outras técnicas, vai precisar ter algumas dicas, alguns macetes que eu mostro para vocês, para quem tiver interesse. Tem uma aula gravada na minha bio do Instagram, que lá eu mostro todo o passo a passo, todo como faz, todo como tem que ser, para que vocês consigam fazer esse processo dentro do seu negócio. Mas assim, o foco aqui é mostrar para vocês uma alternativa. Mas como eu estava falando para vocês, a questão de investimentos. Essa modalidade de atendimento, para quem já trabalha, quem já tem a sua empresa, mecânica, estética, garagem ou trabalha com administração de frotas, ela é um investimento relativamente baixo. O que significa um investimento baixo?
Se você não tem absolutamente nada de ferramenta, eu te digo que com 10 mil reais a gente consegue comprar todas as ferramentas necessárias para que vocês comecem a trabalhar. Ah, Samir, vai comprar todas as ferramentas que eu vou precisar? Não. Você vai precisar de bastante ferramentas, mas você vai conseguir com 10 mil reais, aproximadamente, óbvio, você vai conseguir comprar as ferramentas necessárias para começar a fazer o serviço de vocês. Mas, lembra que eu falei para vocês para quem era essa aula? Mecânicas, estéticas, basicamente, alguma mecânica ou alguma estética já vai trabalhar com um compressor. Então, é um gasto a menos. Já vai trabalhar com outras ferramentas que também serão usadas no dia a dia. Então, também já vai diminuir esse tipo de gasto. Então, é um gasto que eu jogo para cima, 10 mil reais iniciais, a gente consegue comprar essas ferramentas, adquirir essas ferramentas e conseguir fazer serviços de qualidade. E isso aqui, como eu falei para vocês no faturamento, a gente consegue retirar em um mês, no máximo 2 meses, a gente já consegue recuperar todo o investimento que a gente fez em ferramentas em 1 ou 2 meses de trabalho com a Repintura Delivery. Já falei para vocês, ela vai te dar uma margem de lucro entre 8 e 10 mil, trabalhando de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã, às 6 da tarde, fazendo um serviço por dia. Certo? Então assim, mas quais são as ferramentas básicas que vocês vão precisar? Na live de 2 semanas atrás, nossa última live, eu mostrei para vocês todas as ferramentas que eram necessárias e quais são as ferramentas iniciais e quais eram as ferramentas que eu tinha hoje, que eu tenho hoje para fazer esse tipo de serviço. Então assim, mostrei as básicas, mostrei as intermediárias, mostrei as avançadas. E eu avisei para todo mundo que aquela live era uma live que ela ficaria somente uma semana no ar. E eu me equivoquei. Como aconteceu tudo o que aconteceu, ela não ficou só uma semana. Ela ficou 2 semanas. Então, essa semana eu acabei tirando ela do ar e nas próximas semanas eu vou falando algumas coisas de algumas das ferramentas, mas todo aquele pacote como estava, eu tirei do ar por questão estratégica aqui do nosso canal, para que a gente consiga gerar outros conteúdos. Mas assim, algumas ferramentas que vocês vão precisar para começar o negócio de vocês são ferramentas básicas e que vocês conseguem comprar com aproximadamente 10 mil reais sem nenhuma dificuldade. Vocês vão precisar de um compressor. Esse compressor pode ser um compressor de 50 litros ou até mesmo um compressor de 24 litros. Vocês já conseguem pintar carros, obviamente. Serviços de pequena monta, arranhados, piques e alguns lavrados. Eu trabalhei mais de 6 anos com um compressor de 24 litros, ou seja, funciona e funciona muito bem, por mais que vai ter algum entendido que vai vir querer dizer que é impossível e blá blá blá, porque uma vez me contaram. Gente, eu mostro isso todos os dias no Instagram. Atualmente eu tenho um compressor de 50 litros. Mas eu fiquei por mais de 6 anos trabalhando com um compressor de 24 litros de 2 HP, 2,5 HP, que a única diferença é que ele tinha um armazenamento de ar mais pequeno. Significava que eu tinha que esperar ele encher, aplicar, esperar encher e aplicar. Hoje em dia, o compressor que eu uso ele é um compressor de 50 litros que tem um armazenamento de ar um pouco maior. Então, eu consigo pintar 3, 4, 5 peças com a mesma constância de ar, sem nenhuma dificuldade. Mas assim, vocês vão precisar de um compressor, vocês vão precisar de algumas pistolas, 2 pistolas já está mais do que bom. Vocês vão precisar de alguns tacos de lixamento, que também não é nada de absurdo, e também vão precisar de uma politriz para polir o carro bonitão, lisinho, para o cliente novamente. Então, vocês tendo essas ferramentas, você já consegue começar a fazer alguns serviços. É óbvio que vai ter ferramentas que vocês vão ter que agregar durante o processo de vocês, para que vocês ganhem tempo, produtividade, ou até mesmo fique um serviço um pouco mais fácil, que vocês consigam fazer de uma forma muito mais rápida. Mas, tendo essas ferramentas básicas, vocês já vão conseguir fazer vários tipos de serviço delivery e agregar esse serviço dentro do local de trabalho de vocês.
Certo, meu povo? Espero que vocês tenham gostado da nossa live de número 11. Espero que vocês sigam as nossas dicas. Quem quiser acompanhar no Instagram, fiquem bem à vontade. É só procurar lá Descomplicar_RS e lá eu mostro para vocês diariamente o serviço que eu estou fazendo, que eu começo de manhã, entrego ele no final do dia, todos os dias. E lá eu também posto algumas outras coisas diferentes, uns antes e depois, e também mostro algumas partes do processo também para que vocês consigam acompanhar e também se inspirar a, quem sabe, daqui a pouquinho, agregar esse tipo de serviço dentro da empresa de vocês e crescer, expandir cada vez mais o negócio de vocês. A gente se vê novamente terça-feira que vem, pontualmente 8 horas da noite, nesse mesmo bate-canal. Até semana que vem. Tchau!